Bom, mais uma vez aqui participando desse projeto bonito, Sementes de Luz. E o texto que a gente vai comentar hoje está no livro Ceifa de Luz, capítulo 10. O Emmanuel deu um título para esse capítulo de Doentes em Casa. Doentes em casa é uma coisa difícil, né? Esse texto é bastante útil para todos nós. É difícil doentes em casa. Quem já experimentou, sem discutir o que seja doente, porque na verdade toda imperfeição é doença. Todos nós imperfeitos somos, de alguma maneira, doentes em recuperação, em aprendizado e etc. A gente amplia esse conceito, né? Mas tem uma certa dificuldade de conviver em família. Esses doentes, esses imperfeitos, têm muita dificuldade de convivência uns com os outros, até porque uns acham que são puros, que não são doentes, que só os outros é que são doentes, né? Mas tem várias formas de doença. Tem aquela doença mais física, mais dolorida, aquela coisa que é difícil, né? E o texto, o Emmanuel escreveu a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Olha o que ele diz nesse versículo. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também foste chamados em um corpo, e sede agradecidos. Olha quanta coisa tem nesse versículo. E a paz de Deus domine em vossos corações. Então ele já está dizendo que essa paz é uma paz interior. É a paz do coração. É a paz do coração que vem do dever cumprido, que vem da consciência, que vem da obediência à consciência, que vem da resignação. Já que a gente está falando de doença em casa, né? A obediência, está no Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Com relação à doença física, muitas vezes a gente está com alguém doente. Quem já experimentou isso na família, com um filho, com um neto, com uma mãe, com um irmão, conhece muito bem isso. Quem experimentou uma doença, seja prolongada, uma doença qualquer, no primeiro momento você tem a tendência a negar aquilo, né? Depois você compreende pela razão. Então a razão consente. Eu não posso fazer nada. Aquilo é uma doença, está no exame, está não sei aonde, aquilo é consequência disso ou daquilo. É uma doença catalogada pela medicina, é uma doença, né? Quando você compreende, você tem o consentimento da razão. Ficou doente, está doente. Eu tenho uma filha doente, eu tenho uma mãe doente, eu tenho um irmão doente, eu tenho um parente doente em casa. Eu consenti pela razão. Mas nem sempre, quando consente pela razão, consente pelo coração. Muitas vezes a gente aceita a doença pela razão, mas o coração não aceita. O coração fica rebelde, amargurado, ressentido, revoltado. Mas por que eu? Por que meu filho? Por que minha mãe? Por que assim? Por que assado? O coração não aceita. E aí não tem paz, né? E sem essa paz no coração, sem essa resignação, não tem paz, não tem doença. Não dá para conviver a doença com a paz sem o consentimento da razão e sem o consentimento do coração. Sem a razão e sem a resignação. Então, compreender tudo isso facilita a paz, facilita a aquisição dessa paz. E na carta de Paulo ele diz, e a paz de Deus domine em vossos corações. Quer dizer, que os vossos corações compreendam pela razão e aceitem pela resignação. Aí vai ter paz. E faça o que deve ser feito. Porque se não fizer o que deve ser feito, também não vem a paz. Porque a paz vem do dever cumprido. Mas ele diz que a paz de Deus domine em vossos corações. Olha, então a paz tem que dominar. Ela tem que prevalecer. Ela não é gratuita, é luta. É luta, a conquista da paz. É para ela dominar em nossos corações.
Então não é gratuito, é força, é luta, é coragem, é consentimento da razão e consentimento do coração. Para a qual também foste chamados em um corpo. Para a qual? Para a qual paz. Então, e a paz domina em vossos corações, porque para essa paz nós também fomos chamados ao corpo. E sede agradecidos. Olha só, não é só aceitar pela razão e consentir também pelo coração, não. A compreensão, quando ela é ampliada, e sede também agradecidos. Agradecer a essa doença, primeiro eu compreendo pela razão, eu aceito pela resignação, e depois, se eu avançar mais ainda o meu processo de compreensão, de paz do coração, eu vou entender essa doença como uma oportunidade. Oportunidade de redenção, oportunidade de auxílio, oportunidade de recompor, de me recompor com terceiros, né? E aí eu vou agradecer, porque eu tive essa oportunidade, e essa oportunidade não é castigo. Essa oportunidade é misericórdia. Porque é oportunidade de redenção, é oportunidade de recomposição. Então, trazer essa paz para o coração, que ela domine o meu coração, que ela tenha força suficiente para dominar o coração, né? E eu também fui chamado para essa paz. Eu voltei para a carne, para essa paz eu também voltei para o corpo, né? Para a qual também fostes chamados. E apesar de tudo, sede também agradecidos e não revoltados e não amargurados. E compreenda essa doença como uma oportunidade. Aí a razão aceita, o coração aceita, né? E a gente agradece a oportunidade. O tempo não é suficiente, mas a gente vai entrar mais no texto. O Emmanuel faz uma figura. Ele fala, olha, imagina, se você entrasse no mundo espiritual, depois da morte física, e lá você encontrasse criaturas em dificuldade. Você ia encontrar um pai, né, e com alguma frustração, com o coração frustrado por alguma razão, você poderia encontrar irmãos, filho, companheiros, todos carregando o resultado infeliz de certas ações na Terra. Carregando resultados infelizes. A gente no mundo espiritual, para lá do mundo físico, a gente vai reencontrar com esses corações de pais, de irmãos, de amigos, esses corações sofridos, amargurados. Por quê? Com consequência de seus atos. É com punição? É com castigo divino? Não. É com cumprimento da lei. É com consequência de seus atos. E a gente vai encontrar com essas pessoas carregando esses resultados. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E quando eu estou carregando esses resultados, eu estou carregando a colheita, que eu não tive como não colher, porque eu que semeei. Então eu encontro com essa situação. E Emmanuel continua no texto. Que comportamento a gente adotaria se a lei divina me permitisse um passaporte, uma liberdade para andar para mundos superiores, me facultando a possibilidade de permanecer com seres inesquecíveis em tarefas de amor? O que eu faria? Você pode optar. A gente conhece essa história com Bezerra de Menezes, né? Foi-me facultado. Bom, você pode seguir para esferas superiores, mas também você pode ficar para socorrer esses que você encontrou carregando o resultado das suas ações infelizes. Pais, irmãos, mães, você pode. O que você faria? É o que a Emmanuel pergunta. Certamente tem uma opção. Ninguém desejaria compartilhar os mundos superiores com a dor de haver abandonado corações queridos, à sombra transitória que se empenharam com os próprios erros. Ninguém seria feliz completamente abandonando corações queridos que estão no cumprimento da lei, colhendo aquilo que semearam, mas de maneira transitória. Porque à medida em que eles vão colhendo tudo aquilo, as coisas vão se resolvendo. Ninguém seguiria em paz. Ninguém teria paz em mundos superiores, deixando na retaguarda almas queridas. O que a gente faria?
né? Ele falou que certamente a gente permaneceria. Ele falou aqui, ó, reconhecê-los-ia por doentes, reclamando proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação de auxílio necessário. Então a gente ia reconhecer essas pessoas como doentes, que fizeram uma plantação equivocada, agora estavam colhendo de maneira errada, mas que a gente poderia ajudar essa pessoa a plantar melhor. Mas a gente teria que receber essa pessoa em casa. Aí nós fizemos esses acordos de receber essas pessoas em casa, como doentes, como que trazem as consequências dos seus atos. Então a gente pode imaginar isso como castigo. A gente pode ficar revoltado com uma situação dessa, se a gente voltou com a oportunidade de recebermos em casa essas pessoas que encontramos no mundo espiritual em situação difícil e que a gente reencarnou para receber essas pessoas com essas doenças, mas não como castigo, como uma grande ação da misericórdia divina, como uma grande oportunidade de auxiliar essas pessoas para que todos possam avançar para mundos superiores sem deixar na retaguarda almas queridas. Então passa a ser essa doença em casa, passa a ser oportunidade. Aí, em vez de ser revoltado, eu vou ser um agradecido, aí eu vou ter paz no coração para conviver com essas doenças em casa, quando eu imaginar, quando eu raciocinar e quando eu sentir dessa maneira. Porque pela razão eu vou dar o consentimento da compreensão, né? E pela resignação eu vou dar o consentimento do coração. Eu vou compreender essa situação, vou me doar cada vez mais e melhor, vou cumprir o meu papel de auxiliar essas almas doentes. E, de alguma maneira, todos somos, nesse mundo de imperfeição, todos somos, em alguma medida, essas almas doentes, em vários graus de doença, em várias oportunidades, em vários momentos de colheita e de regeneração e de redenção. A gente, reconhecendo essa oportunidade, a gente agradeceria. E aí a gente volta para o versículo. E a paz de Deus domine em vossos corações, que eu conquiste essa paz, mesmo convivendo com doentes em casa, que eu consiga conviver em paz. Por quê? Porque eu também vim para isso, para a qual também foste chamados a um corpo, porque eu também reencarnei para conviver com esse doente em casa, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja filho, seja neto, seja quem for. E sede agradecidos. Reconhecer na misericórdia divina a possibilidade de reviver ou de viver com essas almas e de viver esses momentos novos, esses momentos de oportunidade. Aí a gente reconhece a misericórdia divina e agradece. Que Deus nos abençoe, que a gente aprenda cada vez mais a aproveitar dessas nossas oportunidades. E quando a gente tiver a necessidade de conviver de maneira mais objetiva com um doente desse em casa, que a gente enxergue não o castigo da doença, que a gente enxergue a misericórdia do aprendizado, da possibilidade de superar dificuldades, para que possamos todos nós melhorar a nossa colheita. Que Deus nos abençoe.